Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Espia Lá, valorizando nossas do rasqueado e dos ritmos aqui da América Latina, né, da Paraguai. Quais outros países aí, Guapo? Todos eles, né? O que eu menos mexi com eles mesmo foi os países da América Central. Mas o México, por exemplo, toco música de México, da Guatemala, né? Mas aí Costa Rica, aqueles lugarzinhos ali, aqui na região aqui das Guianas que eu não mexi. Mas o resto eu peneirei. É isso aí. Para quem não sabe, esse músico tem mais de 40 anos de carreira, 5 discos de estúdio lançados, uma biografia enorme, extensa, livros, pesquisador nato aí da nossa música. E hoje a gente vai estar falando com ele aqui a respeito da sua carreira, da sua história dentro da cultura de Mato Grosso. Então vamos lá começar. Guapo, inicialmente, você começou, pela a sua biografia, você começou o estudo do violão quando você era ainda jovem, lá dos 17, 18 anos, foi por aí, né? Como é que foi Exatamente. esse início aí? Quem te introduziu Olha, nessa, é nesse ofício, né? é, primeiro que eu já tenho uma descendência musical, né? Que pro lado da minha mãe, meu avô era cururueiro, tocava viola de coxa e cantava. E outra coisa, ele só fazia o chamado porfia, que é o canto religioso, ligado com as passagens da Bíblia, né? Ele não cantava o chamado verso trovado, que é esse cururu de amizade, namoro, que geralmente usa hoje também, além da porfia, né? E pro lado do meu pai, a minha avó era pianista, né? Então eu tenho esse cruzamento de arte dos dois lados, né? De lá que já vem. Agora, exatamente como você falou, 17 para 18 anos que eu comecei a pegar violão. E sabe quem que me ensinou os primeiros acordes de violão? Hum, Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. nossa. Isso em Em Cáceres. Cáceres, porque ele veio para Cáceres com a família toda na década de 60, né? E eles situaram lá em Jauru. Eles que praticamente foi uma das primeiras famílias que chegou e colonizou Jauru. E o filho, o Mato Grosso, o nome dele é João Batista Bernardes, ele veio para Cáceres porque ele tinha que servir exército. Ele ia fazer 18 anos, e nesse tempo que eu conheci, depois ele foi dispensado do exército, mas ele já tocava demais. O cara pegava, debulhava de Lermando Reis, Américo Jacolino no violão. Fora disso, cantava muito, cantava em espanhol, coisa mais música mexicana, né? Embora eu aprendi a cantar essas músicas primeiro com meu tio, que era cantor de serenata em casa, né? Hum, Irmão da minha mãe. Mas ele tocava e cantava muito bem, ele me ensinou as primeiras posições, né, do violão. A partir desse ensino dele, eu derivei as outras, né? Porque eu vi que o violão era um instrumento muito linear, sim. né? Então foi assim que comecei. E sem violão, sem instrumento, ia para casa de um que tinha, ficava lá mais horas e foi lá no violão dele, ia para outro. Na verdade, eu nunca. Eu já tive 10 violão. Se eu te contar uma verdade, você não vai saber, Hum. não vai entender. Todos os violões eu ganho. Parece que o violão me persegue. Eu tinha que tocar violão, porque só lá em casa, por exemplo, eu tenho 3 violão, né? Não comprei nenhum, ganhei, sabe? É, o primeiro violão que eu tive, eu formei o violão. Porque eu fui tocar lá numa chácara lá, foi o Mato Grosso e outros amigos meus lá, da infância lá, que tocavam violão também, cantavam. E ele tinha esse lugar que cria frango, como é que chama? Granja. Granja. Uma chácara lá do pai dele, era meu primo, né? E lá encontrei 2 violão quebrados, né? Até botei isso na minha história lá, desse último livro que eu lancei. Um estava com o capô furado e outro estava com o braço quebrado. O que eu fiz? Peguei parte de um, formei um violão, colei, e meu primo dando risada. Quero ver se troço afinar. Falei, você vai ver só. Passei um mês arrumando aquele violão, mas a hora que ele secou, que eu botei a corda, ele afinou. Aí chamei, falei, vamos lá pro Cássio.
Então, além de músico, você foi já luthier desde o início. Então, é a força de expressão. Eu queria tocar, queria ter meu instrumento. Esse foi o primeiro instrumento que eu tive. Não comprei, eu arrumei, dei um jeito. Entendeu? Então, o princípio, o início da minha coisa, esse ímpeto de tocar, cantar, vem com tudo isso aí, né? E depois foi assim, eu ganhei um violão do namorado da minha irmã, vai para outro, para outro, para outro. Eu só comprei um Takamine, que eu não tenho mais. Ele ficou comigo 14 anos, vendi para o Henrique Maluf, né? Esses outros violões tudo eu ganhei. E como é que era a questão da cena musical em Cáceres nessa época? A gente tá falando de que década, mais ou menos? Década de 60 para 70. Como é que era? Era muito, você falou da serenata, tinha essa coisa da seresta. Como é que funcionava, assim, esse movimento iniciático ali que você participou? Pois é, foi criado. Tanto é que você pode ver que os músicos de Cáceres são tudo muito dedicados, estudam muito, né? Você pode ver vários deles aí que faz parte, né? Agora já temos até um maestro, né? Que é o Reno, né? Então essa junção, você, na sua cabeça, assim como eu, como outros, né? Você estava dentro da festa de santo, né? Com violino fone do grupo lá do seu Zé Carneiro, que tinha um grupinho lá de músico que tinha o violino fone. Eu conheci violino fone lá em Cáceres. E eles tocavam mais o rasqueado cuiabano. Mas tinha uma grande maioria de acordeão, que tocava o rascado de fronteira. Aí que tem a divisão, né? Que o rascado de fronteira, ele vai diferenciar do rascado cuiabano, porque o rascado cuiabano ele é desenvolvido em sopros, né? Sax, trombone, trompete, por causa de bandas. Agora o rascado de fronteira não, ficou o tempo inteiro acordeão e violão, como está até hoje, né? E isso não foi só em Cáceres. Você pode ver que se você for aqui para o lado de Rosário Oeste, Nobre, esse lugar que tem o Rio Cuiabá, também o rascado lá é mais de fronteira. Entendeu? Então... Mas por que houve essa digressão para a capital? Por que teve essa diferença? Porque isso por faz causa muita do diferença, tipo da né? música. O rascado cuiabano tem influência do chorinho, do machixe, do samba. E o rascado fronteira não, ele ficou extremamente ligado com o siriri e a polca paraguai. Até hoje, né? Isso que é a diferença. Porque o desenvolvimento do instrumento de sopro, os caras liam partitura. Então eles iam fazer um arranjo, ia compor uma música. Era uma coisa mais elaborada. Mais né? elaborada. Mais estruturada. Estruturada, mais cheia de harmonia. É isso. Agora, por que aconteceu isso? Porque é uma coisa própria. A capital, Cuiabá, você pode ver. É difícil você encontrar uma capital de um estado brasileiro parecida com Cuiabá, em que a música folclórica, né? Aliás, a dança popular está mais ligada com o instrumento de banda. Eu lembro que um cubano chegou aqui, já faz muito tempo, veio com aquele compositor, o Carlos, esqueci, que era Carlos Santos, né? Que era compositor do Ivan Lins, né? Ele olhou, observou, depois dele andar, ficar uma semana aqui, ele falou, olha, o modo de música aqui é igualzinho lá de Havana, né? Para onde você vai, tem gente fazendo metade, sax, trombone, trompete. Eu falei, é isso, Cuiabá é isso aí, entendeu? Agora, o interior, o Pantanal, a beirada dos rios aí, ficou a sanfona e o violão. Que é uma influência muito mais do Paraguai, ali, da Bolívia também, acredito. Né? Exatamente. E quem deu esse nome de rascado de fronteira foi o Mário Zan, que é o compositor de Xalana. Porque ele vivia aqui em Mato Grosso, muito tempo nos garimpos tocando aí. Ele tem até um primeiro rascado dele, foi gravado em 78 rotação, chama de Gatinha Pochorel, que eram 2 garimpos. Né? Gatinha era um garimpo lá de Mortelândia. Né? Pochorel também tinha garimpo de diamante. Então era aquela coisa. E ele gravou esse disco ainda em 78 rotação. Depois de muito tempo, Vicente, que eu tive lá em São Paulo, eu conheci o filho dele, Osmar. Ele eu não conheci. Aí eu falei, Osmar, me explica uma coisa, como é que o Mário Zan foi o primeiro a gravar rasqueado de Mato Grosso?
Foi antes de Xalã, né? Você já tinha um pouco nela, entendeu? Ele falou, olha, meu pai passava 3, 4 anos sem aparecer em casa. A gente morava em Bauru, né? E ele chegava de lá cheio de ouro, vendia, e a gente ia indo. A sanfona dele que me educou para tudo, para a gente estar. Ele era diretor da gravadora Chantecler, que era a gravadora antiga, entendeu? Então, a história do Rascar de Fronteira já começa com o Mário Zá mesmo. Foi o primeiro a gravar. E nessa época do seu início, você foi para a banda, você já começou solo? Como é que foi esse início ali? Você já Lá teve em grupo? Lá em Cáceres, praticamente não fiz nada disso. Eu ajudava as bandas, copiando música de rádio que eles queriam para cantar. O João Batista, o Mato Grosso, ele cantava num conjunto lá chamado Os Vibrantes, né? E eu arrumava as letras para ele, copiava do rádio, né? Para ele. Você era transcrevia? Transcrevia. Caraca. E nesse tempo eu não tocava muito bem, né? Eu cantava mais, porque eu ia para serenata, fazer serenata todo fim de semana tinha. Eu ia lá para cantar, porque eu não dominava ainda o violão, entendeu? Então eu cantava, eu aprendi a cantar primeiro para depois aprender a tocar. Isso foi a verdade. Entendi. E a sua saída de Cáceres, você vai para o Rio? Não, primeiro eu fui para Goiânia. Foi para Goiânia. Eu fiquei 6 meses lá, aí voltei, passei 6 meses, e no começo de 72 eu fui para o Rio de Janeiro. Você foi em Goiânia para estudar? É. Ah, sim. Mas tocava também, né? Eu lá não tinha violão, mas os outros tinham, então... Sim. Agora, esse violão que eu fui para o Rio de Janeiro é esse que eu fiz, aproveitar no violão lá da casa do meu primo, lá da Granja. E lá no Rio de Janeiro que eu comecei a desenvolver, aí eu fui para o Morro, né? Convivi com o Marquinhos Satã, nesse tempo ele tinha 17 anos, estudava com a futura mãe da minha filha, né? Que estudava na mesma escola, eu conheci ela através dela. Lá no Colégio Estados Unidos, que ficava no Catumbi, né? E eu morei no Morro do Catumbi, depois eu fui para casa, fui para o asfalto ali como é que chama? Era um patrimônio histórico que morava uma família que é da mãe da minha filha, era mãe da minha nora, sogra. E então eu convivi com o Marquinhos. O Marquinhos já era um compositor. Nesse tempo, Luiz Melodia tinha acabado de lançar Pérola Negra, primeiro LP dele, né? E ele vivia lá no morro, eu conheci ele lá no morro, lá. Não foi no asfalto, não. Uma figura emblemática, né? Era uma festa lá, Marquinhos, vamos conhecer, você vai conhecer o Luiz Melodia, ele está aqui, é meu primo, e é primo dele. Aí eu fui para lá, tá lá, ele vestido todo de branco, aquelas coisas de orixá, né? Apertamos mão, ficamos lá conversando. Ele era uma pessoa ótima, né? E aí eu fui aprendendo. Aí eu comprei método Paulinho Nogueira para aprender harmonização de dissonância, né? Formação de dissonância. Né? Mas tudo autodidata. Não teve. Não, daí para lá eu fui ter um outro mestre. Foi em 1974, quando eu voltei do Rio. Ele era um cigano, lá na Várzea Grande. Ele que me ensinou essas pegadas de flamenco que eu tenho, até carrego até o meu jeito de tocar. Entendeu? Foi essas duas pessoas, João Batista Bernardo, o Careca, né? O apelido dele era Careca, né? Do Mato Grosso. E esse cigano, que eu não me lembro direito o nome dele, eu escrevi no livro, mas agora não estou conseguindo lembrar. Foi os 2 mestres que eu tenho, o resto eu desenvolvi sozinho. Escutando Paco de Lucia depois, Rabelo, né? Rafael Rabelo. Coisa desse jeito, né? Que você vai aprendendo assim, né? E outros violonistas, por exemplo, da Argentina, tinha o Juan Falú, que vivia em São Paulo, era um dos monstros de violão também. Né? E nessa fase profilítica ali do Rio, você já começou a tocar na noite também, não? Não. Só estudar? Só em farra mesmo, só em festa. Eu começo a tocar na noite em São Paulo. Quando eu vou para lá, eu tinha sofrido um acidente, quase quebrei esse dedo aqui. Fiquei um tempão sem tocar, mas consegui voltar a tocar de novo, né? E aí eu comecei a estudar, fazer cursinho. Eu trabalhava na ferrovia e à noite eu ia para o cursinho. Essa batendo, e no fim de semana eu pegava violão, juntava o pessoal para tocar, principalmente o pessoal da USP, né? Então
essa Você convivência. já foi para São Paulo já para o vestibular, já para fazer faculdade. É. Ah, entendi. Fui e porque eu precisava trabalhar. Uhum. E eu tinha feito um curso de computador, de computação, aqui em Cuiabá, mas aqui não tinha emprego. Esse que foi o negócio, naquele tempo. E aí fui para lá, prestei concurso, passei, comecei a trabalhar. São Paulo parece que eu vivia um paraíso o tempo inteiro, todo mundo reclama de lá, mas eu não tive um problema sério em São Paulo. Ganhava bem, namorava bem, tocava, agitava São Paulo. Eu tenho até umas fotos, Vicente. Vou mandar para você. Eu tocando dentro da USP, quando estava fazendo a abertura política, em 1981. Ah, por favor, isso eu queria ver. É. E como é que era a noite em São Paulo? Como é que foi isso? Como é que foi essa sua introdução mesmo, assim, de... Daí você foi ser músico profissional, né? Eu Porque até tive então você carteira, estava estudando, tudo, mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo aí? Olha, eu formei um grupo lá com um cara da orquestra, que ele tocou com a orquestra lá do Dentro da Benito USP? Juarez. Não, ele não era da USP. Ah, tá. Ele trabalhava também na ferrovia, mas ele tocou na orquestra do Benito Juarez lá de Campinas. Entendi. E a mulher dele era uma nordestina que cantava muito. Peguei mais outro nordestino, que São Paulo é cheio de nordestino. Ele tá tocando lá também. O César, era percussionista e compositor. E essa galera do Nordeste também tem muita musicalidade, né? Tem. Muita influência, né? E aí nós começamos a tocar. Aí quando pegamos barzinho ali da Vila Madalena, né? Você já foi pra noite da boemia mesmo. Exatamente. No tempo da abertura lá também era uma complicação, né? Você tinha limites até para coisa que você... Cantar a música de Vandré era só encrenca. Se tivesse um cara da dois cordas ali, já ia mandar você parar. E foi assim que começou lá. E aí a USP tinha muita... como é que fala? Happy hour no fim de semana. Aí eu tocava lá também. Naquela parte da arquitetura, agronomia, ali que o pessoal reunia muito para... Tinha o CRUSP, né? Casa do Estudante. Então eles organizavam ali e a coisa rolava. E quem assim você pode falar assim que você fez uma jam, que você fez uma participação assim de São Paulo dessa galera assim, que a gente conhece? Dessa pessoal... Você está falando do... da galera da noite paulistana mesmo. Olha, eu conheci tanta gente lá, mas a maior parte já morreu, você quer saber? Eles tinham um disco gravado, tudo, mas o povo que eu mais convivi com eles lá foi o grupo Tarancón, de música latino-americana. Inclusive, aprendi muita coisa com eles, né? O Tarancón está vivo até hoje, né? Fez 50 anos de tradição, né? A cantora dele, minha amiga, morreu, né? A Miriam, né? Mas o grupo continua. Esse grupo estava com o nosso aqui, tinha os Like, tinha tanto grupo latino-americano e também grupo de chorinho. Inclusive, por causa do chorinho em São Paulo, que eu criei a Rua do Rascado aqui, porque eu frequentava no domingo a Rua do Chorinho. Era lá na Vila Madalena. Você lembra? Não sei se você lembra. Sim. Em frente ao teatro. Todo dia no domingo, todo domingo tinha lá. Quando eu estava aqui que eu lembrei, pô, tem que criar um negócio desse aqui. Em São Paulo, eu estava lembrando disso, vendo uns vídeos da Rua do Rascado. Em São Paulo tem um trem, aliás, no Rio tem um trem do samba, né? Que é uma linha no final de semana da estação que eles botam os músicos pra tocar. Dentro do trem. Dentro do trem, né? É interessante, eu acho, essas intervenções urbanas, né? Principalmente de música regional, acho que diz muito sobre nós, né? Exato. Eu queria voltar também um pouco nesse assunto e entender. Nessa época que você já estava lá tocando em São Paulo na noite, você já estava compondo também. Já. Você lembra qual que foi a primeira música que você compôs mesmo assim? Eu compus a primeira música, foi em Cáceres mesmo, eu nem tocava. Ah, sim. Chamava Aquela Estrela. Eu nem lembro mais como que é. Ó, aqui o Guapo tá com o violão. Você dá uma palhinha dessa, você lembra ainda? Dessa música eu não lembro mais. Sim. Porque eu tenho que lembrar a letra, né? Eu esqueci. Cantor é assim, se ele não tiver tocando sempre, reciclando, ele vai esquecendo. Né? Tem muita música, por exemplo, eu sabia música em inglês de monte, agora eu só sei uma que o Frank Sinatra... Essa é boa. Entendi. Mas daí, aí nessa época de São Paulo, você ainda não tinha gravado nada? Não. Minha primeira gravação de disco foi no Rio Grande do Sul. Porque teve um festival lá, né? E tinha um amigo meu, um grande músico,
gaúcho, que ele era gaúcho puro, ele não tinha nem moradia, ele ia Uhum. tocando, rodando no Brasil inteiro. E aí, nesse tempo, aí estava aquela junção que Dante Martins de Oliveira era o prefeito da capital e veio a proposta para chamar a participação de Mato Grosso lá nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Nessa época você já estava envolvido na sua pesquisa Já, sobre o rasqueado. esse já estava tudo aqui, já estava tocando, mano. vivendo de música, dando aula de violão, fazendo tudo aqui em Cuiabá. Mas já dentro dessa questão da música regional, já Isso, trabalhando o elemento do exatamente. rasqueado. Já tinha a vanguarda nativista. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas aí, eu falei, o Pedro, tem um festival lá em Palmeiras das Missões. É um prêmio bom. Ah, mas eu não sou compositor, você sabe. Aliás, eu sou compositor, mas não gosto daquele povo lá. Falei, mas cara, mas eles estão chamando o pessoal de Mato Grosso para participar, então vamos fazer o seguinte: eu crio a música, né? Passo para você, mando em fita cassete, não sei onde você está, você me dá o endereço aí. Você aprende e nós vamos lá. De repente sobra um prêmio lá para nós, pô. Você vai abalar a estrutura daquele povo lá. Aí ele topou, eu fiz a música, pai já foi tendo uma milonga, e mandei para ele. Né? E inscrevi a música no festival lá. Né? Ah, rapaz, fomos para lá. A música só não ganhou, Vicente, porque o júri lá era composto só de militares que não queria saber de música de protesto. E a música é de protesto. Ah, entendi. Eu baseei na história de um cara que vendeu as terras lá, veio naquela promessa planta que o João garante aqui para Mato Grosso e ficou sem nada, com a família passando necessidade aqui. Em cima desse personagem que eu fiz a música. Uhum. E eu coloquei uma palavra que não é da tradição gaúcha naquele tempo. Era 1988. Não tinha. A tradição era aquela poesia mesmo nativa, aquela coisa toda. E eu coloquei na letra minha, sou um simples dado no computador. Mas aquilo ali mexeu com todo mundo lá. A música não ganhou por causa do júri lá. Mas tiveram que dar prêmio para ela da música mais popular, porque todo mundo gostou da música. Então foi assim que foi. Daí você foi gravar. Aí essa música foi gravada. Mas eu não cantei, eu não podia cantar por causa do sotaque. O Pedro Santa Fé que gravou ela para mim. Mas a composição você que assina. É. A melodia também. Uhum. Entendi. Interessante. E vamos voltar para essa volta. Você ficou em São Paulo, daí você vai voltar para Cuiabá. Isso. E como é que foi esse processo? Então, eu simplesmente falei, não quero mais ficar aqui, vou embora. Abandonou o concurso? Eu era empregado, concursado lá, ganhando uns 7 salários mínimos. Mas eu sou autista. Esse que as pessoas não entendem. Depois nem eu entendia. Autista, depois que ele mete um troço na cabeça, cara, já vai. Acabou. Não quero mais ficar aqui, não me interessa. Sabe? E vou embora, simplesmente. Mandei carta pedindo demissão. O sindicato levou um mês para poder fazer. Ver se eu não estava sendo perseguido, alguma coisa lá. Não, eu falei, eu quero ir embora. E vim. De lá eu trouxe um amigo meu pianista, que ele mora aqui até hoje. Ele aprendeu a tocar bandoneão. Aí ele formou aqui, né? Agora, quando eu vim lá, eu fiquei sabendo que tinha 2 mulheres aqui que já tinham gravado um disco, né? Feito em cima do acervo do folclore, que era a Vera e Zuleika. Só que eles não estavam aqui em Cuiabá, estavam na Áustria, morando em Viena, fazendo um estudo de música contemporânea lá, porque o maestro levou elas para lá, né? Eu falei, porra, mas quando eu ouvi o disco da Zuleika Vera, eu falei, mas é isso aqui, eu tô compondo música... Eu já estava nessa vibe mesmo, entendi. Tá? Só que eu nem conhecia ela. Foi aí que nós sentamos e falamos, vamos criar um movimento aí, né, Zuleika? Depois que ela voltou da Áustria. Mas nisso, né, durante esse período antes dela voltar, você já estava atuando na música? Já. Né? Eu voltei de lá em outubro de 84. Fiz 40 anos ano passado, dia 14 de outubro. E a Zuleika, ela só voltou da Áustria no final de 85. Entendeu? Foi a época de transição política, aquela coisada toda. Entendeu? E como é que foi esse período aqui em Cuiabá? Como é que você se fixou em relação à música? Como é que foi isso? Olha,
Você foi tocando? Você já chegou para tocar ou você ainda tipo, foi entender? Não, não, já cheguei com o violão na mão para tocar e pronto, vamos lá e vamos aqui. E naquele tempo não tinha quase coisa para fazer em Cuiabá. Eu comecei a dar aula de violão. Hum, Eu ia Você começou como professor. professor de violão, eu ensinava aqui e ali, entendeu? Todo dia tinha muito aluno, né? Então, ia, e quando tinha alguma coisa, o pessoal, naquele tempo não tinha Secretaria de Cultura, né? Uhum. Tinha a Fundação Cultural, mas a Fundação Cultural era um puxadinho da UFMT. Só atendia artista plástico. Música eles não queriam nem Que saber. era a época da galeria, né? Era a Fundação Cultural, Uhum. mas só atendia a Universidade de Mato Grosso. Para nós, a gente nem existia para eles. E aí eu dando aula tudo, eu conversei com o pessoal do turismo. Fui no turismo, né? Uhum. E lá tinha um cara chamado Henrique, e o Lacerda era o secretário, né? O Henrique era louco por causa dessas coisas, mas ele não ia as pessoas. Ele já mexia com a banda Requiem, que tocava nas festas aí, banda antiga de Rasqueado. Nessa época tinha muita questão do conjunto musical. em Cuiabá, né? Exato. Conjunto Requiem, é isso mesmo. E aí eu comecei a mostrar a música para ele e falar, bom, essa música dá para apresentar na Festival de Chapada e outros que tem por aí. Foi aí que começou. A gente tocava num festival aqui, lá no interior, ia para lá, para cá. E como é que era a noite cuiabana nessa época? A noite cuiabana, nessa época... Era o que? Era sayonara? Como é que era isso? Não, Sayonara já tinha acabado. Era o point de Cuiabá nessa época, era a Avenida do CPA, ali depois do viaduto, né? Do outro lado, tinha a base dos dois lados, e ali é que concentrava toda a noite cuiabana. Tinha o Caneco 90, tinha o Garrafão, tinha tanto bares ali, cara. E tudo de música ao vivo também, né? E a maior parte dos bares era música MPB. Não tinha ainda o rasqueado. Não, tinha não ali? tinha. O Rascado não estava nem tocando, nem na exposição mais. Nossa. Eu estou te falando, você não via para lugar nenhum. Só quando tinha uma festa aí na Baixada que você ouvia Rasqueado. Entendi. Mas aqui Ficou dentro da uma cidade... coisa bem nichada mesmo. Foi, porque os gaúchos entraram com tudo aqui, fizeram programa, papai tomaram conta. Até a Expo Agro aqui não tinha Rasqueado. Então, até 60, 70 ainda tinha muito essa presença do rasqueado e durante os anos 80 meio que, né? Tudo muda por causa da Rua do Rasqueado. Você quer saber a verdade? Essa cara que você vê de noite em Cuiabá, né, com lambadão, foi eu que comecei isso. Porque eu tive muito apoio da Centro-América, eu tenho que agradecer ela. Toda vez que A TV. A TV. Uhum. Ela ia lá na Rua do Rasqueado e filmava a banda tocando. Banda Signos, Cortes, são tudo dessa época. Maninhos, tudo. Então começou esse fervilhamento. 2 anos que eu fiz de Rua do Rasqueado, já tinha mais de 100 bandas de tocar no Rasqueado. Aí veio o Lambadão, né, que foi criado em Poconé, e formou essa noite que está hoje, que está por aí. Tem vários, eu nem sei quantos lugares que toca Lambadão e Rasqueado, Lambadinha. Lambadinha que toca mais hoje. Lambadinha a galera mais jovem gosta, isso, né? Porque tem mais swing também. Não é nem por causa do swing, é porque não balança muito. Porque o lambadão... ele é frenético, né? Ele é acrobático, né? Eu logo que vi que a dança do lambadão, falei, o povo não vai começar a ficar dançando, porque tem que ter uma preparo de academia, né? E dito e feito. Quem criou a lambadinha foi o Escortição. Pegou uma música de um compositor lá de Rondonópolis, ele inclusive não mora, ele é situado lá no Nordeste, em Recife. E ele faz música brega. Ele ganha dinheiro e já está bem de vida lá com música brega. Porque o Nordeste e a Amazônia tem uma é o brega. presença do brega, né? Exato. E ele pegou uma música do Sandro Lúcio, que é esse compositor de Rondonópolis, e bateu ela em ritmo de lambadinha. Aquele Mamãe Estou Voltando para Casa. Sim. Cara, isso aí pegou que nem fogo no milharal, cara. E aí, daí para frente, começou essa batida de lambadinha, que o cara só fica igual Rascado, só fica movimentando, pode namorar, cantar mulher no ouvido na hora que tá dando, porque não precisa estar pulando igual o lambadão, né? Porque o lambadão... ele tem essa coisa. Ele veio da lambada. Performática, né? Ele veio da lambada paraense, né? Lá do Mestre Vieira, do Pinduca, desse pessoal, né?
Agora, o Lambadão, por ele ser uma música amazônica, né? Já tem essa pegada de letra brega mesmo. E aí se estendeu para Lambadinha. Você teve alguma dificuldade quando você voltou para Cuiabá, para entrar com essa sua visão da música no cenário cultural? Ou você já foi abraçado de início? Olha, se eu te contar, parece que estavam me esperando aqui. Ah, Depois de um ano que eu estava aqui, eu conheci o professor Benedito Pinheiro, que já morreu. Ele era tio do Emanuel Pinheiro, da família Pinheiro. Sei. Né? Ele era filho do Carmim de Campos, um poeta famoso, que tem até nome de rua. Né? E eu fui apresentar, a Zuleika me levou, né? Ele só um pesquisador. Ele ficou louco. Aí falou, não, agora eu vou levar você lá para o UFMT. Aí nós ficamos fazendo palestra na aula dele, que ele deixava a gente dar palestra e tocar lá dentro da UFMT. Aí que a gente cresceu mais ainda. Porque ninguém tinha ido lá falar sobre música regional. Certo? A formação, a origem, né? Ter causas, tem documentação como eu tinha. Né? Aí foi assim, mas parece que foi assim. Fui levado para lá e... Só que a universidade, por eu não ser acadêmico, ela discrimina quem não é acadêmico. Sim, né? De fato. Aí, a Maria Augusta, que era a mulher que cuidava dessa parte de arte e comunicação lá, me chamou um dia lá. Eu falei, tá bom. Como que é? Ela falou, não, você está fazendo palestra na aula do professor, né, Litinho, e aonde conseguiu essas informações sobre o Rascado? Eu falei, eu pesquisei. Me dá uma bibliografia. Eu falei, mas não existe bibliografia de Rascado, como que eu dou para a senhora? Com papel na mão. Falei, tudo que está lá, eu não escrevi ainda. Se a senhora pagar, eu vou escrever. Nada, e essa questão foi tudo oralizada para você? Como é que era isso? Esses levantamentos que você fez no início? Oralizado e com documentação, né? Porque não adianta você falar, contar uma coisa, se você não tem exemplificação, né? Sim. E eu comecei a ver isso aí já desde lá de São Paulo, já estava observando isso. Veio de lá, então. Porque São Paulo faz você remeter às suas raízes de novo, então, de certa maneira. São Paulo foi uma escola para mim, e de responsabilidade, de saber montar produção para não ter problemas. Entendi. Sabe? E aqui o Rua do Rascado você vê que tem... Sim, Então, tudo se aprendia em São Paulo. Organização, sim. Empreendimento e ir em frente. E aí, eu percebi que a batida do Rasqueado era próximo da polca paraguaia. Isso já foi o primeiro. Depois, eu notei também que tem uma pegada de 2x4, né? E lá no Paraguai também eles criam um problema com essa batida também, tem o mesmo problema. Não sabe, tem horas que querem escrever 3x4, 2x4, 3, porque a música, ela fala na linguagem musical, ela é compasso chamado anacruz, que a melodia entra atrasada um pouco no tom. Entendeu? Ele é adiantada, quer dizer, antes de bater na tônica, o canto já chegou primeiro. Entendi. Chegou antes, entendeu? Que não é comum na música europeia. É o sincopado que eles falam, sincopado paraguaio. Lá eu fiquei sabendo depois que eu fui de novo, fui umas 3 vezes no Paraguai. Aí comprei os livros e lá o livro mostra, tem até uma polca chamada Siriri. Olha só. Eu não sabia. Aí eu comecei a analisar rasqueado antigo aqui, que eles chamavam de rasqueado, e fui descobrir que não era rasqueado, era polca com letra feita aqui. Sabe? Menina, vou ter que contar que seu pai não tem medo. Essa música, na verdade, é Chepuxi Manhã de Ver. É uma polca de um grande compositor paraguaio. E outras músicas aí que você via que... Eles adaptavam Rapariga da Guarita, que eles falam. Tudo era polca paraguaia. Eles só adaptavam aqui, faziam as versões, né? Faziam versões aqui. Você não sabe quem que fez, que eu nunca consegui saber quem que botou essa letra nessas músicas aí. E tudo era polca. Olha só. Aí, quando eu vi uma mistura, eu sentia que ali entrou o Siriri, né?
Às vezes nas coisas do Luiz Duarte lá a gente percebe isso, né? Porque ele era saxofonista, né? Mas essa junção e o modo de ser, tudo, né? Ele chegou por muito tempo, muito tempo. Aí eu conheci um cara da prefeitura chamado Dario. Ele é da família dos Rondon. Uhum. E o avô dele era aquele coronelzão lá que vivia lá no Pantanal, vestido com aquele terno branco, né? Ele contou para mim: ah, você tá certo, Paulo. Sabe o que meu avô fazia? Não era pai dele, era avô. Ele sentava no dia da festa de santo, chegava e falava: bom, vamos mostrar o Siri, vamos dançar Siri. Aí ficava dançando Siri. Daqui a pouco ele falava: para, agora entra o pessoal do rasqueado. E os caras que entravam do rasqueado, eles emprestavam instrumento lá da usina Taifi. Não era o músico da banda lá, porque quem criou a primeira banda de música lá foi o tenente, o Totó Pai de Barro, lá na usina de Taifi. Ele já teve essa visão, né? E os caras emprestavam o instrumento dos irmãos que tocavam lá para tocar o rasqueado lá no dia das festas lá. O Luiz Duarte que me contou essa parte aí, né? Que ele que começou, um dos primeiros a escrever partitura de rasqueado foi o Luiz Duarte, lá de Le Verger, entendeu? Então, esse coronel, ele falava bem, toca o rasqueado, toca o siriri, e a noite inteira essa divisão, ele que comandava. Acaba alternando. Alternando. Legal. E daí para você gravar o primeiro disco, como é que foi esse processo? Ah, foi depois da Rua do Rasqueado. Isso, então vamos lá começar, então vamos voltar. Né, você está tocando, como que surgiu essa ideia da Rua do Rasqueado? Você se baseou já na Rua do Choro? Exato, mas antes eu observei, porque naquele tempo o que estava em alta no Brasil inteiro, não só em Cuiabá, era o pagode e o sambanejo. Sim, né? E Daniela Mercury. E já era início 90. Exato, início 90. Então, em 1991, 92, tinha um lugar aqui na 13 chamado Só na Gaita. Era um lugar que de dia, durante a semana, era oficina mecânica de carro e no sábado eles faziam um samba lá, pagode. E o Edinho Cuiabano, que era um dos cantores da noite aí, do grupo Visual, cantava lá e eu estava sempre lá. Tinha pagode lá no CPA, aqui, lá no Copa Mil, sabe? Quando acabava um, começava outro no lugar. Aí eu notei que toda vez que o Edinho começava a cantar um rasqueado, o Edinho cantava o rasqueado lá. Ele cantava assim uns 10 minutos de rasqueado e parava, a turma ficava reclamando, ele falava, deixa pra lá, outra hora eu canto mais. Eu via o grito popular pedindo dos cuiabanos. E nessa época o rasqueado já não estava mais na rádio também. Nada, nem rádio, nem aqui na cidade. Tocava só lá na Baixada. Scott Song que estava tocando lá, era Signos, era dos Maninho, era aquele outro grupo lá, esqueci o nome dele lá, um grupo Maravilha. Não tinha entrada mais na área central, não. Entendi. Aí eu falei, pois eu vou fazer a Rua do Rasqueado aqui. Ainda passou, foi 91 para 92. Eu fui começar a Rua do Rasqueado em 93, quando o Dante foi prefeito de Cuiabá. Que eu já tinha falado isso para uma entrevistadora dele, né, que queria saber o que Cuiabá ia precisar para a cultura, né? E aí eu falei, falei, uma eu sei que dá para fazer, a Rua do Rasqueado. E a outra eu sei que vocês não vão fazer. O que é? Teatro Municipal de Cuiabá. Não tem, né? Até teatro. Hoje, né? Aí foi que eu comecei a fazer esse evento. Moisés Martins era o secretário de Cultura do município. Já existia a secretaria, já. Isso. Aí, então, o Dante criou a Secretaria Municipal. Ele criou, era a Coordenação de Cultura. Entendi. Não tinha secretaria. Então, ele criou e já tinha botado primeiro o Pedro Jucá, que foi o primeiro secretário, depois veio Moisés Martins com a entrada de Dante, né? E a secretaria, a fundação continua existindo. E só vai virar Secretaria de Estado de Cultura depois que Dante vira governador do Estado. Entendi. Aí ele extingue a fundação e cria. Então o Dante, ele ia lá na Rua do Rasqueado. Ele era um prefeito que participava lá. Entendi. E a Rua do Rasqueado começou a agitar demais, que era um atropelo. A primeira edição foi em que ano? 93. Foi já ali na praça? Não foi naquela praça, foi aqui na esquina da Comandante Costa com a Ricardo Franco, bem aqui naquela descida ali. Foi na rua mesmo? Foi na rua. Era uma rua Era mesmo. rua. Ah, sim.
Porque ali tinha um bar chamado Hora Extra, que era um cara que era da polícia, né? E ele criou um bar ali e tinha um suporte, porque o bar, eles cooperavam também, ajudavam também no pagamento de música, depois sim. tinha bebida para Aham. os músicos também, então eles botavam o palco ali, né? E o pessoal dançava naquela confusão toda ali, né? Entendi. Aí passou um belo dia lá, depois no segundo ano, em 1994, né? Passou um arquiteto lá. Ele está vivo até hoje. O José Lemos. Fala, mas tá dançando aqui. Pô, tá complicado, né, Guapo? Como é que pode dançar rascado nessa ribanceira aqui? Não estamos no Morro do Rio de Janeiro. Pois é, mas eu vou fazer o quê? E aquela praça lá, ela estava uma bagunça. Aquela praça lá, da Caetano Albuquerque. Então ele pegou, não falou nada para mim. Passou um tempão, e depois ele restaurou a praça e me levou lá. Falou, tá vendo? Aqui que é para fazer evento. Traz o rasqueado para cá. Aí eu perguntei, realmente. Aí eu vi aqueles parapeitos, né, que ele colocou lá. Falei, qual é essa ideia? Eu sei que é arquiteto. Você já ouviu falar, eu sei que você é de casa. Você vai numa festa, num baile, ou você vai sapear o baile, ou você vai para dançar. E quem não sapeia, o que quer ficar? Ficar olhando com o bracinho assim. Era isso que eu fiz. Botei isso aí. Quem não quiser dançar, fica olhando ali. Cara, até isso ele pensou. Aí, isso foi em 2002. Então, inicialmente, só para me entender, o palco era ao contrário do que é feito hoje. Não, era daquele lado mesmo. Que eu imaginei que a galera ele colocou, mas aí não deu certo. Nós botamos sim fora. Mas depois não deu certo, colocamos. Porque daí lá. fazia sentido, né? Que fazia tipo uma ferradura e o palco seria ali e a galera ficaria no meio ali. Mas aí começou a dar problema. Entendi. Sabe? Porque ia enchendo de gente aqui, o povo não tinha para onde ir. Daí ia passar no palco. E lá em cima é mais alto do que aqui, onde o pessoal dança. Aí eu falei, não, vamos botar o palco lá. E daí já pega a galera mais alto. Porque aí, mesmo que encher, vai ter espaço para eles irem lá para lá da rua. Lá. Mas era de muita gente, cara. E aí foi. De lá para cá foi. Mas sempre foi lá, então, depois desse momento? Sempre foi lá. Entendi. Teve uma vez que, por politicagem do Emanuel, na época de que ele ia ser candidato de novo, ele forçou o secretário Vuolo a mandar para os bairros. Aí nós fizemos alguns eventos no Rua do Rascado nos bairros aí, mas o local mesmo estabelecido era lá. Mas mesmo nessa época dos bairros, você ainda tinha uma edição que era lá, digamos assim. Tinha. Né? Porque a Rua do Rasqueado são vários dias. Então, depois que foi para lá, aí acabou. Virou um meca mesmo. Né? Sim. E assim, daí como que foi desse processo da Rua do Rasqueado, que é esse evento, né, anual, né, que já faz parte até do calendário cultural do município, para a sua gravação, de você gravar um disco solo como... Então, arte, né? foi depois da Rua do Rasqueado, eu tinha conseguido um dinheiro bom, né, com muita coisa que eu fiz, e comprei o primeiro violão meu, aquele Takamine que eu falei para você, e comecei, e fui para São Paulo para gravar, porque aqui a gravadora aqui tá horrível. Né? E naquele tempo que estava começando a surgir o CD. Entendi. Verdade. Mas antes de eu gravar o meu disco, o Henrique Claudinho, que era uma dupla, já tinha gravado 2 discos de Rasqueado, cuiabano. Porque eles pegaram o apoio do pessoal aqui, que tinha uma boate aqui chamada Panaceia, né? Começo dos anos 90, depois fechou. Mas eles conseguiram gravar 2 LPs ainda, né? O Henrique Claudinho era show de bola mesmo, né? Só que ele era o seguinte, o rascado que eles apresentaram aqui não era um rascado cuiabano, era rascado cuiabano no modo de ser. Entendi. Mas a pegada era tudo de polca, porque quem fazia a base era o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo não toca rascado cuiabano, toca polca paraguaia. Então, se você conseguir esse disco para ouvir, você vai notar a diferença, né? Entendeu? Mas foi ótimo, porque incentivou, já começou. Sérgio Ricardo trabalhava na Centro-América nesse tempo aí, ele deu apoio demais para nós, sabe?
E aí, de lá para cá, não teve mais nada assim para atrapalhar. E como é que foi esse processo de gravação? Porque você gravou também com músico paulistano lá, ou não? Ou você levou todo mundo? Levei daqui, Ah, você já levou a banda. levei um pouco Ah, tá. daqui. De lá eu peguei só um. O que eu peguei lá? Só um percussionista Ah, argentino. então foi mais fácil. É. Não, eu levei o sax, o trombone e o trompete daqui, mais o baixista, que era o Fidel. Fidel que gravou no meu primeiro CD. Entendi. E o violão eu que fiz, né? E lá eu peguei. Lá eu peguei um paraguaio também, porque tinha chamamé, né? O Atílio Figueiredo, ele tocava requinto, tanto é que meu disco tem requinto, Uhum. primeiro CD meu. E esse argentino, ele já tinha tocado até com Pink Floyd, né? Ele usou o bombo legueiro, em vez de usar, usou o bombo legueiro, caixa, fez um apanhado lá, junto com a tumbadora do Benê, que eu levei o Benê. Aliás, o Benê estava lá em São Paulo, aproveitei ele lá, Cuiabano, e a coisa saiu. O primeiro disco meu, a turma fala que foi o melhor disco que eu fiz. Por causa do primeiro, porque 80% das músicas, 80 não, 60% é de contestação ecológica. Já. Você já foi nessa. Você tem alguma que você lembra que você consegue tocar pra nós aí um pedacinho? Lembro. Você A pode... primeira música Pode ir que pra eu, trás aí. que eu fiz era um poema. Depois virou música. Foi o único poema que consegui musicar. Ah, sim. Também é de contestação ecológica. Agora, tinha também. Tinha também o. Tinha as outras. O Canto Guate, por exemplo, é de contestação ecológica, mas ela é diferente da outra. Canto Guate eu fiz em 5 minutos lá na beira do Rio de Jauru. Eu estava passando as férias de trabalho aqui e criei a música, né? Isso foi em 1993. 83. 83. 84 já estava aqui, né? Mas vamos. Acho melhor tocar outro. Chama. Seiva Paiaguá. É isso. Desculpa aí. Tranquilo. O mau jeito aqui. Não, pode se posicionar à vontade aí, Guapo. Tem essa não. Que nós temos tempo. Eu tô estranhando. Peraí. Pode assistir à vontade, você vai. Nasci à beira da água ligeira. Sou Paiaguá. E sul a norte, tribo mais forte que nós não há. Pantanal, fronteira minha, de Pitomba e Jatobá. Lavadeira, poaieiro, carroceiro e Tiaropá. Corumbá, Porto Esperança, Paraíso, Paiaguá. Canoeiros jamais vistos, Seiva Forte, Paiaguá.
Aguapé, Vitória Régia, Camalote e Biguá, Boiadeiro fronteiriço, Seiva Forte, Paiaguá, Moreninha, Olhos Negros, Capilé, Maracujá, Tererê nas tardes quentes, Flor Morena, Paiaguá. Pantanal, fronteira minha, de Pitomba e Jatobá, com a marcha do progresso, nem sei como vai ficar. Pantanal, fronteira minha, paraíso, Paiaguá, com a marcha do progresso, nem sei como vai ficar. Pantanal, fronteira minha, de Pitomba e Jatobá, com a marcha do progresso, nem sei como vai ficar. Esse é o canto da vanguarda. Você vê? Era um poema que virou... Foi musicado. É. Que demais. E daí você fez esse processo de gravação lá em São Paulo e para lançar? Quem Então, lançou? o lançamento eu fiz num bar que tinha aqui da própria Zuleika, aqui no Quilombo, né? Que eu morei com elas ali também. E ali tinha um bar, era um café, restaurante não, era mais... Tinha restaurante também, mas atendia pouca gente, né? Era mais um bebedeira mesmo. E lá que eu fiz o lançamento desse disco. Eu estava registrado no jornal aí, tudo. E nessa época você foi distribuído por quem? Como assim? O disco. Ah, não, o disco aqui tinha tanta loja de CD em Cuiabá, cara. Todo mundo pedindo disco. Todo disco que eu fiz, vendi tudo. Não ficou... Naquele tempo, fita cassete também, Sim. vendi tudo, sabe? Porque as lojas lá pediam caixa por semana. Cada caixa tinha 25 CD. Ia embora mesmo, não tinha. Era uma loucura, porque o CD tinha acabado de chegar em Cuiabá. E era distribuído nas próprias lojas. Isso. Mas isso era meio que você cuidava de tudo, então. Eu cuidava. Eu lá pegava, eles pagavam até adiantado às vezes. Foi embora, acabou hoje em dia, né? Hoje com a distribuição digital é diferente. Né? E a partir desse disco, e a questão de entrada, por exemplo, em rádio, como é que foi? Você conseguiu daí, finalmente? No começo, não estava tão complicado, porque o João Arcanjo, comendador, ele tinha comprado a Rádio Clube, que era da Centro-América. E ele mandou todo mundo levar, que tinha gravação boa para lá. E ele era meu amigo, falou, não, toca o disco do Guapa aí direto. E ó, tocava. Mas depois começam os problemas, né? Não sei o quê, papapá. As rádios que tocavam, aí começaram a fazer esquema de propina, né? De abaculê para poder tocar. Aí veio o Lambadão também, o Lambadão fazia esquema para tocar, né? Edmilson fazia aquele programa dele lá na Gazeta, lá. E aí começou, aí virou uma trava para tudo quanto é lado, né? Daí para cá toca ainda, né? Por exemplo, nossas músicas hoje, que rádio que toca, que eu sei? Toca lá na Rádio Assembleia, né? Lá com o Kleber Reis, né? Que toca lá no programa Balaio Brasil, toca lá na Serra, com o Gipó, e no Jeremias, lá no CPA. São os 3 rádios que eu conheço que tocam música regional. O resto não vê nada. Estão dizendo para mim, mas eu não vi, que a Gazeta tem uma programação. Programação de madrugada sobre a música regional, mas eu não vi ainda. E acho que também teve um lance muito forte que as major meio que acabaram monopolizando isso, né? Eles não deixam o artista local, é só quem é da programação da grade nacional deles que vai, tem né? esse aí também. Né? Ou você acha que o sertanejo também atrapalhou um pouco aqui em Mato Grosso? O sertanejo não foi muito, não. Porque o sertanejo,
Nem esse universitário, esse mais moderno? Não, porque quando o universitário começou, foi no começo do ano 2000 para cá, né? Isso. Praticamente a produção de CD, DVD já estava indo para o espaço, que já estava vindo nas plataformas, aquela coisa toda, né? O problema aí era questão mesmo de boa vontade de cada dono de rádio aí, no interior, aqui. Uhum. E ao mesmo tempo também nunca teve uma grande gravadora, tipo uma Warner, Não, para que fosse assim, falar, nossa, isso aqui pode dar um... teve não teve a gravadora, mas teve uma gravação de Rasqueado que, né, ficou na história. O Levi lembra disso aí. Foi lá no CPA, no palco do CPA. A gravadora Atração de São Paulo gravou ao vivo a grande noite do Rasqueado Cuiabano. Eu não participei porque eu estava em São Paulo, mas todas as bandas participaram, sabe? Todos eles artistas, Roberto Cial, João Eloy, Cinco Moreno, todos participaram dessa gravação. Foi um CD de primeira. Pouca gente, eu tinha um, me roubaram, sabe? Quem tiver, guarda, porque foi a primeira e única gravação de uma... Continuar. Acho que foi no ano 99, 98, eu não me lembro mais. Eu não estava aqui. Eu lembro que também no início dos anos 2000, acho que a Brahma, ela fez uma coletânea de Rasqueado. Então, a Brahma deu muito apoio para o Rasqueado. A gente tinha dinheiro da secretaria e o resto era a Brahma. Eu vi que eles lançaram um disco que tinha vários artistas de Mato Grosso. Isso, então, exatamente. Eu acho que é esse mesmo. Esse foi gravação ao vivo. Ah, virou uma coletânea dessa gravação, entendi. Então, a Brahma sempre apoiou. Né? E aí, esse disco aí é fenomenal. Hein? Foi com um locutor bom também. A coisa ficou de primeira. Agora, só que você não acha mais. Não acho. Quem deve ter, eu acredito que deve ter, não acredito que é o Pescuma, porque o Pescuma é meio cuidadoso com as coisas. Né? É. E o seu segundo disco, quando que ele surgiu? Aí eu já gravei aqui em Cuiabá, né? Eu era diretor do estúdio do Pineto, lá, e eu fiz lá mesmo, né? Já não teve tanta... Já foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, né? Mas esse também, teve patrocínio, foi por conta mesmo? Olha, patrocínio para CD meu, vou falar para você, só teve 2, 3, mas não foi 100%. Foi o CD Rua do Rasqueado, né? Que esse é qual na sua história? Mil, hein? Mas que esse é qual na sua é o terceiro. É o terceiro. Eu quis registrar a Rua do Rasqueado no CD. Depois desse resto de Guarani, que foi o segundo meu, eu gravei a Rua do Rasqueado, lá no Estúdio Pineto também. Uma gravação de primeira mesmo. Só com os músicos daqui, tranquilo, certo? Teve 22 mil de apoio para fazer o disco, fiz. Está lá com logomarca da secretaria, do governo. Mas os outros, esses que eu fiz com a orquestra, cara, eles davam 18 mil reais. 18 mil reais você grava uma orquestra? Pô, pergunta pro Levi. Fiquei devendo no banco, peguei dinheiro no banco. O maestro Leandro conseguiu apoio para patrocínio para os músicos, para pagar a caixa dos músicos que veio de fora, que tocou no meu CD. Pô, mas não, assim, apoio mesmo, pesado mesmo, eu só tive para Rua do Rasqueado. Esse com a orquestra foi gravação ao vivo ou você gravou no estúdio? Não, foi no estúdio, lá no Estúdio Inca. Ah, já foi com o Agnel. Não, com o... Ah, não, o Inca é o Sidney. É. O Agnel é do... Agnel é lá da Voz da Grana, né? Fábrica do Som, Não, é com o Sidney. Porque lá que o Inca fica ali no Shangri-La, né? Você já esteve lá? Sim, conheço. Então, você vê que lá cabia a orquestra, que é um estúdio grande, e era um lugar que funcionava direitinho, a melhor tecnologia que tinha naquela época. Os 2 discos meus que eu fiz de música minha com a orquestra foi gravado lá. Mas 18 mil só. O resto você teve que suar a camiseta, ficar devendo no banco. O Leandro conseguiu muito apoio, né? Ele nem cobrou o trabalho dele. Só teve o dinheiro que ele conseguiu de patrocínio para pagar os músicos. Foi assim. Não foi fácil, não. E qual que foi a sua influência, falando nisso, já que você tocou no nome do Leandro, qual que foi a sua influência nessa formação da orquestra de Mato Grosso, que foi na época do Blairo, que tinha essa característica, né, que foi até um pedido encomendado do governador, que explorasse o rasqueado, que explorasse essa questão. Como que foi isso?
Porque eu sei que você está envolvido desde o início desse processo. Tô. Eu vou contar, embora tenha um assunto muito delicado aí, mas vou ser obrigado a falar. Você me Ok. perguntou. A priori, tá aqui ó, a prova ali, ó. Ali, ó. Testemunho É. ocular da história. Eu chamei Fabrício Carvalho para fazer esse trabalho comigo Ah, em no ano 2000. aham. Falei, Fabrício, eu quero fazer um disco com a orquestra Berrante Pantaneira, onde vou colocar o toque do berrante anunciando cada movimento da sinfonia. Oh, isso é legal, não sei o que. Aí eu peguei, botei numa fita cassete a música, e entreguei para ele, foi para Campinas, foi fazer doutorado dele lá. 3 anos depois ele me volta do mesmo jeito, com a elástica que eu dei, entregou para mim, ele estava de prova lá, Não tinha feito não nada. tinha feito nada. Entendi. Aí o que aconteceu? Falei com o Leandro falou, vamos fazer. Consegui R$ 7.000 lá com o Cláudio Vettorato, que era secretário do Sim. Praia do Mágico. Aham. Encomendamos lá em São Paulo pro Ítalo Perón, que é um músico extraordinário que eu conheço, tocou com Raízes da América, conhecia muito essas coisas daqui. E ele colocou também, já tinha feito uma música aqui para o Leandro, chamada Cuiabá 2005. Né? Aí eu fui lá em São Paulo, né? Expliquei para ele direitinho, ele pegou para fazer a orquestração, tudo. Foi assim que começou. Mas aí, aqui foi uma brigaiada lá na secretaria, porque eles estavam pagando só 18 mil. Gente, já gastei para cá, para ir lá em São Paulo. Só para ir, já gastou metade do cachê. Mas não pode. E o Johnny Everson, que era ele não podia fazer nada, né? Ele era estabelecido pela... Ele ele era conselheiro, presidente né? do conselho lá. Mas sim. foi legal. Era a época do Conselho de Cultura. Mas aí, eu queria fazer com o Fabrício Carvalho. Entendi. Você acredita que eu tenho um berrante lá em casa, com o nome do Fabrício, que eu ia dar para ele de presente no dia do lançamento do CD? Ele me faz uma dessa. Está lá, o berrante está até hoje lá. Depois que eu gravei, fiz esse disco, o Berrante Pantaneiro, que vendeu, só no primeiro lançamento, vendeu 700 CDs. Ô, louco. Aqui em Rondonópolis, né, com a orquestra toda tocando, o berranteiro com a gente, o berranteiro lá de Cáceres, né? Ele virou a cara, ficou bravo, ficou com dor de cotovelo até hoje. Sabe? Entendeu? Mas era para ele ter feito. Agora, o que eu vou fazer? Vou esperar alguém? Sim. Eu não sou homem de esperar ninguém, cara. Uhum. Não sou de esperar, não sou religioso. Quem espera é religioso. Espera milagre, né? Volta de Jesus. Entendeu? Eu não vou. Agora o cara pega a coisa, vai lá, São Paulo, fica 3 anos lá, me entrega, vou esperar fazer. Consegui fazer o primeiro CD com a orquestra, né? E esse último eu fiz também, antes do Leandro deixar a secretaria, gravar um Pantanal Sinfônico também. Foi a mesma peripécia. Só que eu já tinha mais experiência, nós vamos resolver as coisas mais fácil, né? Uhum. O CD que demorou mais, porque São Paulo já não trabalha mais com CD. Sim. Ficou 6 meses, né, Levi? 6 meses. Porque eles mandaram para me atender, porque já tinha feito muito pedido desde a época do estudo do Pineta, que fazia pedido de encomenda de CD. Me atender, eles mandaram vir os CDs lote, da né? China, cara. Porque não fazem mais. Se produz Em mais CD. plena pandemia. Entendi. Mas foi feito, resolvido, acabou a história. Entreguei para o Leandro, né? Mandei o pai dele, já não estava mais aqui. O pai dele entregou para ele. Depois encontrei com ele lá em Santa Catarina, conversamos muito, né? Mas terminamos. O que aconteceu disso aí? Música do Devi, por exemplo, Rascado Contemporâneo, está lá dentro do CD. Foi a primeira. Nós fomos o primeiro a colocar o Rascado em nível sinfônico, coisa que era para a orquestra da universidade ter feito isso. Abraçado, né? Por isso que eu falei que era uma pergunta capciosa. delicada. E dentro disso também, da sua carreira, você teve também essa questão do intercâmbio com sua viagem para os Estados Unidos. Então, isso aí... Como é que foi esse processo? Conta aí como é que foi esse choque cultural. Foi o seguinte, a gente estava apresentando o Rascado lá em 2012, né? 2004, lá na praça, e veio um adido cultural. Isso já era a Rua do Rasqueado. Rua do Rascado. Uhum. Veio lá de Washington, aqui, ele era muito ligado com a cultura. Ele era mais crítico de arte plástica. E ele era paulistano, descendente de judeu, né?
José Nastain, o nome dele. E ele trabalhava com um órgão lá em Washington, chamado BASIN, Brasil American Cultural Institute. Entendeu? Ele, quando viu o rasqueado, ele falou uma frase que eu coloquei até no livro. É a primeira vez, Guapo, que eu vejo os músicos tocando, sorrindo, e quem está dançando, sorrindo também. Porque geralmente o cara que está tocando está com uma expressão e o que está dançando está com outra. Aqui eu vi as duas coisas como se tivesse, sabe, uma teia quântica, sabe, unindo o músico e o dançarino. Falei, isso é o espírito cuiabano. Ele é festeiro, ele é hospitaleiro, ele vive aberto para a vida, ele não vive fechado, entendeu? Aí ele me convidou a gente para ir para lá. Aí, nesse tempo, o deputado Riva, que estava na Assembleia Legislativa, presidente lá, deu a maior força, né? Não, vamos levar para lá. E eles fizeram criaram a Quinzena Cultural de Mato Grosso em Washington. E nós fomos lá só para encerrar. Só né? fazer Fomos encerramento. tocar lá, fazer encerramento. Assim que foi. Mas foi muito bom, né? Foi uma experiência. De lá nós fomos para Nova York, né? Eu e Levi descemos de ônibus para Nova York. Lá fica mais de uma semana lá rodando lá, tocando. Ele encontrou o pessoal lá uma das bandas mais antigas da noite de Nova York. Tirou até foto com os músicos lá. Fire Tiger, os 5 tigres, né? Trompetista lá, amigo, pegou amizade com ele, sem falar inglês ainda, né? Depois de lá fomos para New Jersey, que minha prima mora em New Jersey até hoje, né? Queria fazer uma feijoada lá pra gente, aí fomos para lá. Eu tenho 3 primas que moram nos Estados Unidos. Eu sei que na volta foi tudo tranquilo, só teve um problema para voltar. Como problema de aeroporto, né? Nós pegamos o avião lá de Nova York para São Paulo, estava marcado para pegar em Washington. Então tinha que ir de Nova York para Washington para depois embarcar para São Paulo, não vinha direto. E lá atrasou. A saída lá de Guardia atrasou lá em Nova York. Quando chegamos em Washington, o avião para São Paulo já tinha vindo embora. Passamos 24 horas dentro daquele aeroporto, porque eles fecham o aeroporto, não sai ninguém, né? Era uma época ainda que estava a guerra lá do Iraque, entendeu? Então, quando era meia-noite, eles fecham o aeroporto, não chega nem avião e não sai ninguém também. Um frio danado. E ficamos lá para outro de 24 horas depois para embarcar para São Paulo. Mas foi uma experiência, por isso que até hoje eu não gosto de viajar mais. Entendi. Retrocedendo um pouco, a gente falou um pouco sobre o seu contato com a Vera Zuleika, tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco o que foi a Vanguarda. Então, a Vanguarda foi o seguinte... Era a Vanguarda Nativista? Vanguarda Nativista. Vanguarda Nativista. No início, teve umas críticas, né? Como que a Vanguarda ia amarrada com o nativismo? Os jornalistas aí falaram, sabe, né? Aí, nós nos esquentamos a cabeça, né? Nós chegamos nessa conclusão por causa do disco da Zuleika e as músicas minhas. Era uma nova linguagem, uma nova poesia em cima daquilo. Que já estava estabelecido. Estava estabelecido. Isso é a vanguarda, né? Aí, nós começamos, mandamos coisa no jornal, tudo. Mas já começou como movimento. Movimento. Né? Tipo o modernismo paulista. Isso. Já foi nessa pegada de ser uma coisa... Tanto é que depois, quem que começou, o primeiro artista do Linguagem foi o Lio Arruda. Lio Arruda foi o primeiro humorista da Vanguarda. Antes de Nick Lau. Nick Lau nem existia nessa época. Lio né, pioneiro. Então, o Lio fazia um show, né, que ele improvisava, a Zuleika e Vera, com o Pescom, o pessoal estava no grupo também, tocando, fizeram show até no Pará, com a nova música mato-grossense. Tinha um manifesto, esse cara escreveu alguma coisa de manifesto sobre isso? Não, a Zuleika falava, a Zuleika era uma comunicadora perfeita para essas coisas. E aí cantava as músicas, né, e o Lio Arruda improvisava o Falar Cuiabano, né. Mas antes dele, eu fiz uns trabalhos também com não sei se você conhece, a Mara Ferraz. Ela era uma humorista, primeiro a criar os personagens, né? Depois apareceu o Lio Arruda, mas era também uma época, né? De lá para cá e começou. Começou porque até aquela banda de rock Strauss começou a gravar música da Zuleika.
né, com sotaque a lá Cuiabá, essas coisas aí, entendeu? E foi formando, né? Aí apareceu o Calixto Marangoni com a MPB da vanguarda. Ele cantava uma MPB com Raiz do Rascado. Infelizmente, esse cara morreu. Esse cara era um gênio, cara. Era igual aquele Torquato Tasso da Tropicália. O cara era muito bom. Eu fiquei sentido demais, porque eu tenho o único CD que ele fez, eu consegui, não consegui o CD, mas consegui todas as gravações com a viúva dele, né? Ele era de São Paulo, mas ele fez uns trabalhos fora do comum. Não tem aquela música que o Paulo Monaco canta? Qual? Pior. Aham. É dele. Só pra você ter uma ideia. O cara era um gênio, cara. E aí apareceu outros grupos aí, né? Aí as bandas de rasqueado também começou a aparecer de monte, né? E a vanguarda venceu, na verdade, porque o objetivo principal era fazer com que o rasgado chegasse na orquestra. Porque já tinha passado todos os estágios, né? Saiu da viola de coxo, ganzá e violão, músico, entrou nas bandas do mestre Nácio Albertino, entrou nas bandas de baile, com várias bandas de baile, igual o Requiem e outras. Aí, até o Jacildo, que era uma banda de rock primeiro, que tocava o rascado, conjunto, certo? Já tinha entrado em todos esses setores, só não tinha entrado na orquestra, que era para entrar na Orquestra Sinfônica da ONU, da UFMT, coisa que elas não fizeram. E até também acho que dá para colocar, né, dentro dessas características, desses hibridismos, né, entrou também na cultura pop, né, porque como você falou, o Strauss lançou clipe, então, né, teve um movimento de rádio FM que explorou o rasqueado também ali. O Caio. Caio é o Billy Spínola, né, Caio Schlosser, né, que faz um hibridismo também. Então, né? faz um hibridismo. Então, assim, tem essas bandas novas aí, que até ouvi uma delas, não sei o nome, só leguizada, tudo fazendo esse hibridismo. Né? Então também até essa entrada na cultura pop também foi feita, né? E a vanguarda ela também foi proto Rua do Rasqueado, né? Ainda não tinha a Rua do Rasqueado. Não foi tinha, depois. foi tudo isso envolvido. Ou foi um movimento, assim, né? Foi um movimento, o Rasqueado, o Lio Arruda, Calixto Marangoni, Banda Strauss, né? Várias linguagens começaram a aparecer. E teatro também. Teve muita peça de teatro em cima do linguagem. Sim. E para sua parte de escritor, quando que começa? Quando que você começa a sentir essa necessidade que agora você tinha que documentar de fato isso, documentar formalmente, primeiro, num livro? O Leandro pediu para mim. Foi um pedido, foi uma encomenda. Ele falou para mim, você devia botar isso no livro. Como é que eu vou fazer concerto didático lá no interior de Mato Grosso, que não tem nada escrito sobre o rascado, sobre isso. Aí eu fiz uma cartilha, eu consegui um dinheiro com um amigo meu e imprimi uma cartilha não foi pequena. com apoio do Estado, não. Nada. Você estava no do it yourself. Na busca mesmo. Né? Aí eu falei, mas eu vou conseguir. Consegui imprimir essa cartilha, ele levou para... Então tem muita gente que tem mais esse livro do que o Remedeco que tem, que eu fiz depois. Era o mesmo nome, só que era uma cartilha pequena. Aí quando a Secretaria de Educação conversou comigo que iria uma coisa maior, foi que eu fiz o primeiro livro, né? Que é o Remedeia. O Remedeia que tem. A ideia do título é justamente trabalhar com essa coisa de você lidar com Exato. Se diz o manancial próprio, né? Que é a vanguarda, né? Entendi. Por isso que eu dei o nome, Remedeia que tem. Por quê? Remedeia que tem é uma expressão. Sim. Cuiabá na Pantaneira, né? E eu baseei nas conversas que eu via, né? Sempre foi. Minha mãe falava muito essa frase aí. Então o peão ia saindo de casa, a mulher falava, olha, eu preciso que você traz farinha, eu não tenho farinha aqui e não tenho massa de tomate. Ele falava, faz a comida, Remedeia que tem, faça a comida aí que daqui a pouco eu volto aí. Porque não ia voltar mesmo, ia demorar pra caralho. Então, Remedeia que tem, se vira com o que você pode aí. E a gente se virava com o que eu podia para fazer a arte, desenvolver a cultura aqui, né? Então, eu dei o título no livro assim. No início, o título do livro era Formação Básica da Musicalidade Mato-Grossense. Muito acadêmico, muito acadêmico, eu não sou acadêmico, né? E quando eu falei esse título aí, o pessoal da universidade gostou.
né? Lógico, né? Academia É, tem essa formalização de tudo, né? exato. E aí, esse livro vendeu só para a Seduca, ela comprou 2.000 cópias do livro. Entendi. Eu fiz mais 1.500 que eu vendi por aí, né? Mas o livro já virou bibliografia de vários, Várias teses, né? já virou. Uhum. E a Rua do Rasqueado, só para você já em primeira mão, passando, os 30 anos da Rua do Rasqueado, uma escola, uma, uma escola de São Paulo, né, do grupo Etapa de São Paulo, pediu para colocar a logomarca no livro didático deles lá. E uma história minha sobre a Rua do Rasqueado. E vai sair ano que vem. Que legal. No estudo sobre a música do Centro-Oeste. Porque 30 anos, né? A menina que conversou comigo, a Vanessa, falou, mas nossa, 30 anos, eu estava de barba preta. Falei para ela. Então, nós vamos E colocar aí, porque cabeludo. ela falou, nós vimos todo o Centro-Oeste, nunca vimos um movimento tão bem feito do que a Rua do Rasqueado, que fala demais, está demais aí. Entendeu? Pois é. Aí vai sair a logomarca dos 30 anos e mais a história minha sobre a Rua do Rasqueado. E depois do Remedê, quais foram os outros títulos que você lançou? Aí eu lancei, quando eu ganhei o prêmio de Mestre da Cultura Popular, eu já tinha participado em 2008, não ganhei. Certo. Aí em 2017 eu entrei de novo. Como eu já tinha feito o primeiro CD com o Leandro, já estava sabendo lá que eu tinha levado um berranteiro para tocar com a orquestra sinfônica. Foi o ponto maior, eu vim com 9,4, que vai até 100. Uhum. Disputamos o Brasil inteiro. Isso era um prêmio nacional. Nacional, do Certo, MINC. do MINC, né? Aí eles me pagaram 10 mil reais por causa dele. Uhum. De ser considerado mestre da cultura popular. Desses 10 mil, eu consegui 5 mil, fiz um pé de verso, outro de cantiga, que é um livro de conto, poesia, né? Que eu conto e usei os ditos populares como tema, exemplificando uma história. Uhum. Então tá lá, tá liberado lá. Tá aí no site, se quiser Vai baixar chegar o no livro. site já. Vamos lá. Aí eu fiz esse livro, né? Um pé de verso de cantiga, também baseado vamos dizer assim, num caso que aconteceu comigo com a minha avó, né? Eu dei o nome no título do livro por causa disso. Eu estava vestindo para ir para a escola, devia ter uns 10 anos. E você sabe que autista não está nem aí para nada, né? Eu peguei um sapato, peguei uma meia de uma cor, outra meia do outro. Fui saindo, minha avó olhando, fazendo crochê. O que é isso? Falei, isso aqui, vó. Você está com uma meia de cada cor? Ah, o que tem? Ah, tá, vai para a escola com um pé de verso de cantiga. Falou assim para mim. Um pé de verso, outro de cantiga, né? Então eu usei o termo que ela usou para dar título para o livro, né? Esse livro foi bom, fiz um lançamento lá em Cáceres, fiz aqui em Cuiabá, né? Fiz aqui na Casa do Parque, uma casa que tinha de lançamento de livro. Uhum. Aqui. E depois desse livro aí, é que eu... Peraí. Eu não tinha... Eu tinha começado... Né? Eu tinha escrito já no Limiar, que é o romance pós-moderno. Né? Mas não tinha lançado, não tinha conseguido de grana para fazer. Aí eu peguei, né? Falei, eu vou lançar isso aqui, porque aqui já vou até falar. Ó, eles perguntaram lá, você vai fazer o que com esse prêmio? Eu falei, eu vou fazer um livro. Uhum. Então eu falei, eu vou fazer um livro pequenininho, né? Tem pouca página. E aí, esse aí eu vou guardar. Dia que tiver dinheiro, eu dou um jeito. Né? E lancei. E o Limiar já estava escrito, porque eu escrevi ele em 2016. E o Pé de Verso já estava, lancei em 2017. Mas eu escrevia e tocava, era tudo junto, né? Tinha muito fôlego naquela época. E aí, quando veio, antes da pandemia, que eu recebi um dinheiro, né? Fazendo o Rua do Rasqueado e outras coisas aí, que eu falei com o Ramon, que era meu editor, né?
ele falou, vamos fazer então. Eu paguei, adiantei um dinheiro para ele, né? E ele fez 500 cópias desse livro aí para mim. Eu lancei no Rio, São Paulo, em Belo Horizonte. Aí quando eu voltei para Cuiabá, que eu fiz o lançamento aqui, veio a pandemia, fechou tudo. Mas eu já tinha vendido muito livro já. Entendi. Tinha só um pouquinho, entendeu? E esse livro aí foi a primeira experiência minha de romancista, né? Que eu me meta... Sim, que não é uma pesquisa bibliográfica, Não. É uma ficcional, né? Tudo... Só os personagens que não são fictícios lá são índios. Aí do Krenak, por exemplo, Sônia Guajajara, eu coloquei todos eles lá porque a história tem esse encontro lá na Araguaia e eu coloquei eles como personagem. Registro audiovisual, você chegou a fazer algum, Guapo? Fiz. O primeiro que eu fiz foi A Lenda. Foi uma minissérie lá da TV Manchete ainda, que foi gravada com aquele diretor famoso da Globo lá, É a que foi gravada em Chapada? Não. Não, foi gravado lá em Cáceres. Ah, em Cáceres. Incrível, Fantástico e Extraordinário, que era o nome da minissérie. Cada dia era uma história que acontecia, né? E esse eles escreveram sobre lá em Cáceres, num lugar lá chamado Ressaca, que era uma usina que tinha lá, né? E os personagens, o Lio Arruda fez um dos personagens. Eles só cantaram minha música. Canta o Guátio, o personagem principal, né? Esse ator até já morreu. E no final, eu e esse arpista, o Adam, que vai tocar agora lá no lançamento do disco, que fizemos no final, eles terminam, encerra o conto, a história, eu e ele cantando, ele tocando harpa, eu cantando uma música paraguaia. Assim que termina. Foi o primeiro que participei. Depois eu participei também do Rondon. Eu fiz o papel do Rondon. Não era minissérie, era um filme mesmo. Rondon, o Último dos Bandeirantes. Eu fiz o papel do professor do Rondon lá em Mimoso. Foi em 2000, parece. 1999. O Joel Leão que dirigiu. Entendeu? Então, essas duas coisas que eu me lembro assim, que eu participei diretamente, né? Agora, a gravação sua de show ao vivo nunca fez ainda? Não. Fazer um show não, mesmo. tenho, mas a gravação foi uma gravação que nós tocamos lá no espaço de evento e eu fiz coloquei até no site, que a La Gran Noite de Ronda foi uma coisa que o João Carlos Vicente Ferreira, o ex-secretário, resolveu fazer uma noite lá de música latino-americana. Então, foi gravado ao vivo, tem até as palmas lá, o estúdio do Roberto Luciano que gravou, tá lá também. Isso foi a única coisa que eu fiz ao vivo, assim, mas não foi música mato-grossense. E não foi tipo um show gravado com... Não. Né? É um projeto para o futuro ainda, falta essa mídia para você atingir, né? E vamos lá. Você depois disso, em 2000, acho que foi em 2020, 2021, você lança o seu portal, né? Acho que foi por aí, seu site. Não, foi em 2022. 2022, isso, né? Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia? Porque, na verdade, ele é quase um museu, né? Um museu, né, autobiográfico, digamos assim. Como que surgiu esse processo? Como é que foi desde o início? Foi assim. Como eles negaram o prêmio de Mestre da Cultura, que eu já tinha ganho no Nacional, aqui eles me retalharam. No Estado você não ganhou? Não recebi até hoje. Entendi. Entendeu? Então, eu queria lançar a minha história por escrito, né? A ideia era fazer, porque todo mundo fez isso, né? Para você merecer, você tinha que ser escrito sua história, né? Sim. Que era a lei Aldir Blanc. O princípio do mestre de cultura era esse. Isso. Né? Era um prêmio para... Isso. Você tinha que contar em alguma mídia, tinha que ser transmídia, né? Ou seja, duas mídias diferentes, é a sua história. Exato. E eu não entrei. Aí eu fiquei brabo, xinguei todo mundo, mandei coisa... Foi na secretaria? Lá, eu não briguei lá. Ah, não briguei porque quem estava lá como secretário
era o Beto 2-1. Ele Ah. era meu amigo, eu não tinha coragem de brigar com ele. Eu já sabia que muita gente ia encher o saco dele lá. Entendi. Eu só escrevi o negócio, soltei no Facebook, botei a prova lá da cópia do Diário da União que eu tinha ganho o prêmio, já tinha ganho o prêmio, não precisava nem entrar em disputa aqui, tem que me dar, certo? E fui embora para Santa Catarina, que eu estava doente, estava precisando de dinheiro para fazer cirurgia, um monte de coisa. Fui para lá porque meu sobrinho ia me socorrer lá, senão eu ia morrer aqui, entendeu? Aí lá eu fiz esse último livro meu, Fragmentos do Remanso, no qual eu coloco 14 contos autobiográficos meu, né, nesse livro. Aí quando eu lanço o livro aqui, né, em 2022, né, que eu voltei, estava voltando para cá, lancei, mas voltei para lá, depois vim embora de vez. E o Levi tinha criado um trabalho meu, sabe? Mas não era um site exclusivo, sabe? Eu não estava aqui, então fica ruim a pessoa querer fazer fazer uma coisa sua com outra pessoa. Sim, lógico. Eu escrevi uma coisa com outra, então, deu um monte de confusão com o editor lá. Depois nós resolvemos, falei, não, vamos fazer assim, assim. Sabe? Em vez de você estar fazendo essa coisa de museu do Guapo, vamos fazer um site com meus troços, tudo. Aí que foi transformado, né, em um link. Uma né? casa de memória digital. Isso. Né? Aí eu coloquei todas as coisas minhas lá, inclusive esses livros e essas músicas que eu estou falando. Aí está tudo liberado para quem quiser gravar lá. Né? E fazer uma pergunta aqui para você em relação a essa parte sua de composição, essa parte, né, de registro. Entendendo toda essa sua produção profilítica, né, musicalmente falando, para você, como é que foi essa questão de direitos autorais? Como é que você viu essa questão do ECAD? Você chegou a se beneficiar ou nunca se beneficiou? Nunca. Nem sei se tem lá dinheiro para mim. Porque eu nem sei onde que é aqui. Entendi. Antigamente eles tinham um escritório aqui. Mas agora eu nem sei, com esse negócio de plataforma digital, não sei se estão fiscalizando. Você ainda também não está em nenhuma distribuidora digital hoje, né? Não. Nunca fez esse trabalho, essa catalogação. Não. Nem editora, nada. Eu coloquei, as músicas estão disponíveis. No Spotify, tá lá. Tá no YouTube, né? Que o Leandro mesmo que colocou. Né? Ele estava em São Paulo. Mas você registrou todas as suas músicas? Registrou. Editor, que quer dizer. Né? Registrou numa editora certinho? Não. Também não. Eu não vou me preocupar com isso. Essa parafernália que formou, tá? Todas. Da orquestra, os dois CDs editados. Bom. Ele sabe mais do que eu, tá vendo? Por isso que é bom ter produtor. Entendeu? Então foi assim, mas eu tô falando pra você, eu sou autista, então eu comecei a tomar consciência do meu próprio valor há pouco tempo. Até fiz uma música, sabe? Que eu nunca tinha feito uma música na minha reflexão da minha vida. Eu só fazia observando a realidade presente, né? Mas nunca fiz assim, pensando no meu sentimento, sabe? Sim. E depois que minha mãe também foi me contar, depois que minha sobrinha nasceu autista, né? E ela só queria aprender as coisas que eu ensinava ela para a escola, porque o raciocínio de autista ele é diferente dos outros, né? Aí minha mãe falou, você é autista. Só que nós não deixamos você saber, porque seu pai falou para não falar para você, porque ele era professor da escola, você ia ter problema lá. Que aqui você sabe como que eles chamam de autista, né? Bobó tcheira. Né? É o termo que eles usam aqui, quando o cara é autista. Né? Igual, para a gente finalizar, você a questão dessa aplicação das políticas públicas para a cultura. Como que você observa esse movimento hoje? Qual que é a sua crítica ou elogio referente a como o Estado trata a cultura mato-grossense e como que você acha que vão ser para o futuro aí os rumos aí, por exemplo, do rasqueado, dos ritmos regionais, de todo esse patrimônio aí material que a gente tem hoje? O que você acha que está preservando para o futuro? Olha, preservação é aquela velha história, é uma palavra que
que ela sofre metamorfose toda hora, né? Por exemplo, toca-se rasqueado, vamos falar das danças. Toca rasqueado, toca lambadão, toca lambadinha, na noite de Cuiabá. Mas qual que toca mais? A lambadinha. Mas isso é um processo do próprio Brasil. O Brasil hoje, a consciência musical de hoje e cultural é brega mesmo, é atrasada, é igual o sertanejo universitário. Não dá para mudar essa coisa enquanto não, sei lá, não tem nem ideia do que pode vir por aí. Então, está se produzindo muita música aqui, muita coisa, muito vídeo, muito cinema, muito, certo? Com todas essas dificuldades, que até estou fazendo essa crítica aí sobre esse Aldir Blanc e Paulo Gustavo, porque são apoio, mas um apoio mais para o artista amador. Porque estão com umas cobranças, umas colocações aí que não tem cabimento para um artista como eu. Eu nunca peguei um centavo desses editais, né? Por quê? São muito absurdos, tem muita bobagem lá, muita coisa que não cabe, mas eles querem insistir com isso. O que eu vou fazer? Agora, quantos artistas aqui, como nós aí, que temos já é bem reconhecido, a gente consegue fazer por causa das emendas parlamentares, né? Se não fosse ela, não sei como que estaria. Já tem um know-how, né? Nossa galera política. Porque aí você consegue fazer coisas de qualidade. No caso do lançamento, por exemplo, do Henrique, da gravação que nós fizemos lá no Zumira. Se não tem edital, como que vai fazer um negócio daquele com uma orquestra sinfônica inteiro hoje? Aonde que vai arrumar dinheiro? Você acha que Paulo Gustavo e Aldir Blanc conseguem esse dinheiro para fazer uma gravação dessa? E hoje o mundo está assim. Você pode ver, a maior parte dos artistas, tanto do Brasil como do exterior, está gravando com base de orquestra sinfônica, de parafernália grande de músicos, né? E isso custa grana, é muito dinheiro, né? Hoje, por exemplo, em Cuiabá, você vai fazer uma gravação bem simplesinha, você vai gastar R$5.000. Sim. No mínimo, sabe? Colocar coisa bem básica, certo? Agora, você vai ter lucro, você gastar esses R$5.000 da música que você gravou, é isso que está um impasse. Ou vai ter que criar um órgão público fiscalizador mesmo, melhor do que o ECAD, porque o ECAD é cabide de emprego, certo? Ou então não sei como que vai ficar. Porque fazer música, você botou na internet, você perdeu já. Porque alguém ouviu, alguém baixa lá, você não consegue controlar. Sim. Não sei. Eu, na minha história lá no Limiar, eu falo desse futuro. Eu falo que todo quanto é produção, não tem mais produção. Então, se tem um show, né, o show é gravado automaticamente pela inteligência artificial. E aí, quem quiser comprar depois do show, vai lá e compra. Ou depois lá, mas está pronto lá. Não vai ter mais essa trabalheira que eles fazem hoje com equipe de gravação, não. A inteligência artificial vai gravar todo o show pronto. Agora, não vai, como se diz, botar à venda. Você compra porque você sabe que o show ouve. Então, você vai pagar e a inteligência artificial vai mandar para você. Eu acho que o futuro vai ser esse. Eu coloquei no meu livro apostando nisso. Né? Entendi. E a partir de 2026, né? Coloquei data lá. Até foi profético. E até ano que vem, quando estiver acontecendo, já tá vendo? Igual que uma coisa que eu coloquei no meu livro lá, é o drone tripulado. É verdade. E já está o drone tripulado. Ainda falei mais, o drone tripulado vai acontecer primeiro na área rural. Por quê? Porque na área urbana não dá, porque tem avião, tem helicóptero, tem tudo atravessando, precisa de leis. Sim. Para aquela coisa andar por lá, um drone tripulado. Agora no campo não. O cara pode comprar um drone agora, tá cuidando da lavoura dele lá, com uma tranquilidade lá do escritório dele, né? Ou ele mesmo pode voar para ver, né? Ainda coloco assim, naquele tempo, né, na agricultura, o cara saía a cavalo para ver como é que está o gado, para ver como é que está a plantação. Depois veio o carro, veio a moto, agora vai ser o drone.
E para o futuro, quais projetos aí que estão vindo aí 2025? O que você está preparando? A gente sabe que tem a Rua do Rasqueado voltando também, né? Tem, nós estamos com ideia, já aí com o presidente Levi, né, de fazer The Big evento Boss. também lá lá no Araés, que é importante, né? O Levi está querendo colocar já agora o grande acordeonista na Rua do Rasqueado também, para a gente expandir com esse negócio da música do Rasqueado de Fronteira, que é o Joel Almeida. Estamos fazendo uns negócios assim. Agora, se for para mim, eu fui convidado para fazer um trabalho, 2 trabalhos. Certo. O principal é o Amari Tangará. Eu vou botar a voz no personagem dele, né, que ele está fazendo uma animação da Rusga, aquela revolução que teve aqui em Cuiabá, aham. e ele quer que eu faça a voz do capitão da polícia lá. Né? Eu até mandei um preview para ele lá, para ele. Isso aí é uma coisa que eu vou fazer, que já está acertado comigo. O dicionário Pantaneiro Cuiabá está sendo escrito, está lá, já tem 35 laudas, né? Mas agora eu vou ver o que eu vou fazer, porque Campo Grande já ficou sabendo desse bendito dicionário, e o pessoal da família do TT Espíndola lá, né, junto com o William Gama, que mudou para lá também, que é Cuiabá, são todos de rico pessoal, Humberto Espíndola, fala para agora trazer para cá, porque nós vamos botar no Museu do Pantanal, aqui o museu não tem nada, fizeram um museu lá, não tem nada para botar no museu. Falei, pô, mas esse livro vai custar caro. Não tem problema não, vamos... Se você topar, eu não posso sair daqui, Humberto, porque eu não posso abandonar aqui para ir fazer a coisa aí. Para mim fazer, eu vou precisar pelo menos ficar em 6 meses para pesquisar os palavreados da região de Corumbá, Nioaque, essa região que eu sei que é antiga, né? Mas assim mesmo eu preciso ver, e de repente eu vou abandonar aqui e depois eles têm dinheiro aqui para pagar também o dicionário. Aí eu vou ficar, que cara, né? Ah, mas aqui nós vamos fazer. Você vai fazer, nós vamos gastar dinheiro, vamos botar a tradução para o inglês aqui para o museu. Ixi, rapaz. E já estão em cima, já me chamaram para tocar em Campo Grande mês que vem, sabe? Eu não falei nada. Show? Não, vai ser o lançamento de um livro do João sim. Carlos lá. Ele quer que eu vou tocar lá. Mas isso já é para conversar, né? Mas eu não, até agora não dei resposta, né? Eu não posso dar resposta. Sim. Tem muita coisa lá no livro que precisa colocar. E eu vou precisar de linguista, assessoria de linguista, de etnólogo, linguista mesmo de etimologia, filologia, Sim. e antropologia. Né? Uhum. Essas 3 visões tem que ser em cima do dicionário. Sim. Senão fica um dicionário igual literatura de cordel. Todo mundo acha bonito, mas não valoriza. Sim. Principalmente Tem que ter o raiz meio acadêmico, científica, né? Tem que ter raiz Tem científica. que ter raizinho. Até para achar o lexo das palavras. Exato, Tudo. quer ver? Digoreste. Todo mundo sabe o que é digoreste, né? Mas você sabe de onde que veio essa palavra? Que origem? É isso que eu vou colocar no meu dicionário. Ah, mas vai dar muito trabalho. Um monte de gente falando aí que eu chamei. Ué, mas tudo dá trabalho. Verdade. Ué, falei, Antônio Watts criou esse dicionário e morreu, o dicionário não tinha sido lançado. Nós vamos fazer. Não vai ser igual ele, lógico. O vernáculo cuiabano era limitado. Não sei Sim. quantos palavreados tem, não dá para saber. Mas dá para fazer. O problema é ter a grana para fazer, né? Eu não vou chamar vocês, falei com uma linguista, para trabalhar para mim, se não adiantar uma grana para você. Então isso aí é para o futuro. Agora não dá para ver isso aí. Mas ele está sendo escrito. E músicas inéditas, tem muito ainda para lançar? Eu tenho 3, né? Eu tenho 3 músicas, né? Que é essa que eu te falei, Reflexão sobre o Meu Sentimento. E eu tenho uma música que eu fiz para o Abraço do Rio Cuiabá, que era para a orquestra gravar, depois não deu certo. O Sérgio Ricardo que pediu essa música para mim. E tem um chamamé, pantaneiro, bem de diálogo com o Rio. Né? É isso. Esse foi aí o nosso Milton Pereira Guapo, um dos baluartes da cultura mato-grossense, né? Um patrimônio aqui histórico presente hoje aqui, falando sobre toda essa questão do rasqueado, a questão da música latino-americana, a questão da cultura aqui de Mato Grosso e tudo mais. Para quem quiser te achar nas redes sociais, vai buscar No qual que é o seu Instagram, Guapo, hoje? No Instagram meu tá com problema. Ele foi clonado, virou uma confusão. Eu ainda preciso arrumar um técnico para resolver aquilo lá para mim. Vamos arrumar o técnico pro seu, ué. Prefiro pegar meu site. Qual que é, exclusivo. sabe o URL dele? Milton
guapo.com.br. Então é isso aí. Quem quiser acessar o site, conhecer a história da música mato-grossense, né, que é personalizada na figura aqui do Guapo, basta entrar no miltonguapo.com.br. A gente aqui do Espia Lá agradece aí sua brilhante participação. Esperamos você aqui de novo, né, em breve, porque com certeza a gente tem muito assunto para falar ainda. Tenho. Né? Você vê que Agora que o ano foram tá só começando. 2 horinhas e ainda tem muita coisa que ficou de fora. E desejo sucesso para vocês e seus projetos no futuro. É isso aí, muito obrigado a todos. Guapo, se quiser dar seu último recado aí para a galera, pode falar. Olha, o meu site tá tudo liberado lá, gente. miltonguapo.com.br. Você vai pegar todas as minhas músicas gravadas pela orquestra, cantada, e meus livros também. Tá tudo liberado lá para que você. Agora tem uma coisa. Pesado, entendeu? Tá as letras das minhas músicas, tudo lá. Tem que ser no notebook ou no computador. Que aí você consegue baixar os vídeos, baixar tudo lá. É isso aí, Mateuzinho, muito obrigado. Nos vemos na próxima. E é isso.